nós fizemos aqui 2 prints, tá? Com textos comuns aqui. Com todo o texto aqui em Java, você tem que colocar entre aspas duplas, certo? Senão dá erro, não funciona. Então todo o texto você tem que colocar com aspas duplas, correto? Beleza, então vamos falar aqui agora sobre variáveis, certo? Eu vou apagar esses systems aqui. Ok. E aí nós vamos falar agora aqui sobre alguns tipos de variáveis, tá? O primeiro tipo de variável que eu posso mostrar aqui para vocês é o tipo string, né? E aí como é que a gente faz a declaração de variável aqui no Java? Primeiro a gente declara o tipo, no caso aqui eu tô falando que ela vai ser uma string. Aí depois eu dou o nome dessa variável. Por exemplo, eu vou colocar aqui mensagem. E aí depois sim eu jogo o valor dela. Então eu digito aqui igual, como é uma string, né, texto, tem que ser por aspas duplas. E eu coloco aqui olá mundo, coloco o texto que eu quiser. E no final nunca, jamais esquecer do ponto e vírgula, correto? Eu já aproveito para mostrar aqui comentários no Java é //, comentário na mesma linha, tá? Então eu vou colocar aqui declaração de variável do tipo string, certo? Beleza. E aí o que é que eu posso fazer aqui agora, né? A partir do momento que eu declarei essa variável, eu posso dar aqui um system.out. Um println aqui, só que ao invés de eu colocar essa mensagem aqui dentro, tipo olá mundo, eu posso simplesmente substituir isso aqui pela variável mensagem, correto? Olha, percebe que ele até menciona aqui. Então a variável ela não pode estar dentro de aspas duplas, certo? Se eu colocar aqui mensagem assim, ó, mensagem entre aspas duplas aqui no print e eu executar esse programa, olha o que ele vai imprimir aqui para mim, mensagem, tá? Porque essa mensagem aqui entre aspas duplas, ela não tá mencionando essa variável, ela tá fazendo referência a esse próprio texto aqui, tá? Então o que eu faço aqui? Eu tiro essas aspas, e aí agora sim eu tô referenciando essa variável que eu criei aqui do tipo string, que tem o valor olá mundo. Se eu executar aqui agora, ó, ele já põe aqui olá mundo, certo? Se eu botar aqui tudo bem com vocês e executar, ó, ele já dá, ó, olá mundo, tudo bem com vocês, certo? Aproveito também para mostrar aqui um macetezinho de quebra de linha dentro de um texto, tá? Então eu posso botar aqui um /n, quer dizer, é o barra invertida. Deixa eu só achar. Aqui, ó. Barra invertida N. E aí, ó, ele dá aqui uma quebra de linha, né? Nesse caso eu teria que tirar esse espaço. E ele já imprime aqui, ó. Olá mundo, tudo bem com vocês? É como se eu tivesse aqui, nesse caso, dois system.out.println, como eu fiz lá na aula passada. Correto? Beleza, então isso aqui é uma string, né? Eu posso criar um outro tipo aqui, uma variável do tipo int, que é do tipo inteiro, são números inteiros, chamado número. E aí essa variável ela pode valer, por exemplo, 2, certo? Mas ela pode valer também 10, ela pode valer 100, ela pode valer 547.398, ela pode valer menos 57, tá? Então é todo conjunto de números inteiros, certo? Incluindo 0. Bom, então vamos lá. Esse aqui, o int número, ela vale 2. Então se eu vier aqui e imprimir número, ele já referencia essa variável aqui. Se eu executar, ele vai imprimir o valor 2 aqui para mim. Percebe que aqui eu já não ponho entre aspas duplas, porque isso aqui é um número, não é um texto, tá? Se eu até colocar aspas duplas aqui, ele vai dar erro, certo? Olha o que ele vai dizer lá, ó, tipo incompatível, tá? Ele tá pedindo para eu converter de int para string, certo? Então não é esse caso aqui, correto?
Isso aqui é um int mesmo. Beleza, eu tenho um outro tipo aqui, que é o tipo double. Eu vou colocar aqui double fração. E aí ela vai valer... Na verdade eu vou colocar aqui pi é igual a 3.14. Então eu criei uma variável do tipo double chamado pi, que ela vale 3.14. Então se eu colocar aqui agora pi para imprimir, ele vai imprimir o valor 3.14. Eu não posso fazer isso aqui no int, ó, porque aqui eu já estou trabalhando com um número fracionado, certo? Ele até pede lá, ó, é um tipo incompatível, né, para que eu faça a conversão de int para double, correto? Então essa é a diferença aqui de int para double. Eu consigo trabalhar aqui com frações. Eu consigo trabalhar também com o valor de menos 3.14. Também não tem problema, certo? E eu tenho um outro tipo aqui chamado boolean. Eu vou colocar aqui boolean opção igual a true. Então o boolean ele só tem dois estados, né? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso, certo? Se eu imprimir aqui agora a opção, ele vai mostrar aqui false, tá? Então ele só pode ser ou verdadeiro ou falso. Ele não pode ser nenhum outro tipo de valor, correto? Então esses são basicamente os tipos de variáveis que a gente consegue trabalhar aqui no Java, tá? Então eu consegui mostrar para vocês como que a gente declara uma variável, primeiro com o tipo dela, no caso aqui ou é string, ou é int, ou é double, ou boolean, tem float também, tá? Tem char. Aí depois eu jogo aqui o nome da minha variável, nesse caso aqui foi mensagem, aqui foi número, aqui foi pi, aqui foi opção. E aí depois eu atribuo, né, o valor a ela. Nesse caso aqui da variável mensagem, que é do tipo string, eu atribuí o valor olá mundo, tudo bem com vocês? Nessa variável número do tipo int, eu atribuí o valor número 2. Essa variável pi do tipo double, eu atribuí o valor 3.14, tá? E aqui também sucessivamente. Eu só fiz imprimir aqui essas variáveis, ok?